Olá, então estamos aqui para mais uma aula da disciplina de diversidade de plantas e hoje então vamos falar de um grupo também bastante importante, que são as gimnospermas. Essa árvore, a árvore da vida, vocês têm visto desde o começo do curso, também já em outras disciplinas, e só para reforçar que na nossa disciplina a gente está tratando sempre de um grupo em particular, que é o grupo das plantas verdadeiras, ou dos Arquiplastidae, agora denominados. Dentro desse grupo, hoje, a gente vai tratar, então, das gimnospermas, como eu falei. Então, dentro das plantas, a gente tem falado sempre das plantas terrestres, e esse grupo, então, aqui nesse slide, também é chamado de embriófitas, né? Todas elas compartilham uma característica que é ter o embrião multicelular. Então, vamos caminhar para dentro desse grupo. Já vimos as traqueófitas, então, que são todas aquelas plantas vasculares. Agora vocês já tiveram a aula de pteridófitas. E vamos então hoje falar de um dos grupos que está dentro desse grupo maior, que são as espermatófitas, ou seja, as plantas que possuem semente. Dentro delas, vamos falar hoje das gimnospermas. Essas plantas, elas além da semente, que não é uma característica exclusiva desse grupo, e sim compartilhada junto com as angiospermas, que é o nosso próximo assunto, elas têm algumas características bastante importantes, que elas são todas heterosporadas, ou seja, tem esporos que vão originar um gametófito feminino e o outro esporo que vai originar um gametófito masculino. Todas elas são endospóricas, ou seja, esse gametófito se desenvolve dentro da parede do esporo. Elas apresentam somente um megásporo funcional. Nos grupos anteriores esse número era maior. E esse megásporo fica sempre retido dentro do megasporângio. Elas têm uma estrutura diferente agora, surge na evolução uma estrutura diferente, que são os óvulos. Os óvulos são o megasporângio, coberto por um tegumento, né, protegido por um tegumento, aqui nas gimnospermas 1, nas angios são 2, vamos ver isso para frente. As sementes, como eu já falei, as estruturas reprodutivas estão unidas, em alguns casos, em estruturas que a gente vai ver daqui a pouquinho, são chamadas estróbilos, e elas apresentam sifonogamia, ou seja, aqui vai surgir o tubo polínico, que a gente já tem visto no texto bastante vezes. Então, dentro das gimnospermas, as gimnospermas já foram um grupo bastante diversificado e dominante na Terra. Hoje existem alguns grupos, quatro filos de gimnospermas que são viventes. Outros vários já foram extintos aí no decorrer da evolução. A gente vai tratar desses 4 filos viventes. Então, como vocês podem ver nesse slide, de novo relembrando, vocês estão vendo que as gimnospermas estão entre aspas, porque elas não formam um grupo monofilético, né? Então, elas têm filos separados. A gente continua chamando assim só por uma questão didática. Vamos falar então de cada um desses grupos. Então, um deles são as cicadófitas. Essas plantas são hoje divididas em 2 famílias, como estão aqui listadas, as Cicadaceae e as Zamiaceae, sendo uma delas só tem um gênero, que é o gênero Cicas, e a outra tem 9 gêneros. Vocês estão vendo aqui no slide que existem 3 gêneros que estão aí grifados, estão em negrito, que a gente vai ver daqui a pouco os seus exemplares. A grande diferença dessas 2 famílias é que numa você tem a presença de estróbilos femininos e masculinos, que é em Zamiaceae, e em Cicadaceae você tem somente estróbilos masculinos, não há formação de estróbilos femininos. Vamos então dar uma olhadinha em alguns representantes desse grupo. Então aqui nós temos agora um representante de Cicadófita, é uma Cicadaceae, é uma espécie do gênero Cicas, chamada Cicas revoluta. Esse gênero ele é muito comum no hemisfério, em alguns lugares do hemisfério sul, também do norte, mas não é uma planta de uma distribuição muito grande. Se tem vários exemplares cultivados em vários lugares do mundo. Tá? Essa planta é muito legal porque você não tem um estróbilo feminino, a Cicadaceae não tem estróbilo feminino. As sementes
estão aqui sempre mostradas, elas estão aqui numas folhas. Então existem as folhas, os megasporófilos estão aqui com as suas sementes, nesse caso são essas estruturas cor de abóbora, né, cobertas por essa parte carnosa, bem cor de abóbora, bem vistosa, mas não há formação de estróbilos femininos, só dos masculinos. Como são plantas dioicas, você tem aqui uma planta feminina e a gente então não tem o masculino porque está num outro indivíduo. As plantas dessa família, desse gênero Cicas, têm esse hábito que se confunde muito com uma palmeira. Então, em muitos lugares, o nome popular dessa espécie é palmeira de sagu, até porque o sagu que a gente come é obtido de amido dessa espécie. Nós temos aqui um outro indivíduo de Cicas revoluta. A gente acabou de ver o indivíduo feminino, estamos vendo aqui o indivíduo masculino e vocês têm aqui atrás um microestróbilo que já está seco, né? Já não está mais fértil, já soltou os grãos de pólen, mas é só para vocês terem a ideia de que microestróbilo não é sempre só pequeno, tá? O nome significa que ele vai produzir micrósporos que vão dar origem ao gametófito masculino. Aqui você tem ele seco e cada uma dessas folhas porta então vários microsporângios. Nós temos aqui uma outra planta de Cicadófita, agora da família Zamiaceae, que é essa espécie aqui, chama Zamia pumila. Essas plantas são dioicas, assim como as Cicadaceae, e aqui nós temos então uma planta que produz estróbilos masculinos ou microestróbilos. A gente tem aqui alguns estróbilos já secos que crescem assim bem no centro dessa toceira e depois a gente consegue ver então aqui os microsporângios nessa estrutura. Essa planta não tem caule, né, como vocês podem ver, parece uma touceira mesmo saindo do chão, diferente das cicas que a gente viu há pouco. Nós temos aqui uma outra espécie de Zamiaceae, que é a Encephalatus ferox. Essa planta também não tem caule, né, ela é acaulescente. E o que é mais legal de ver nesse indivíduo é uma planta dioica, então ela tem indivíduos femininos e indivíduos masculinos. E você tem ali atrás um estróbilo, um megaestróbilo, né? Um estróbilo que vai portar então as sementes em cada uma das suas folhas. Essa é uma planta comum na África e a gente só tem ela cultivada aqui no Brasil. O outro grupo que a gente vai ver dentro das gimnospermas são as ginkgófitas. Esse grupo é formado por somente uma espécie vivente, todas as outras já foram extintas aí no decorrer da história desse grupo. Então existe somente uma espécie, que é a ginkgo biloba, e essa espécie ela é nativa da região da China, do leste da China, mas ela é cultivada em vários lugares do mundo, por isso que a gente consegue conhecer essa planta e já ter visto ela em alguma vez. São árvores, né, são plantas arbóreas, que têm as suas folhas bem características. Elas perdem as folhas em alguma época do ano e são plantas dioicas, né? Essa espécie é uma espécie dioica, ou seja, ela tem um indivíduo feminino e um indivíduo masculino. Uma curiosidade sobre essa espécie, ela é bastante badalada em termos de medicina tradicional, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em cápsulas de ginkgo biloba. Existem duas classes de substâncias bastante importantes nos princípios ativos dessa espécie, que são essas classes que estão aqui desenhadas. São alguns derivados de terpenoides ou de flavonoides e que dão aí as atividades características dessa planta, como, por exemplo, a proteção contra radicais livres. Vamos então dar uma olhadinha nessa espécie. A gente vai mostrar aqui um exemplar cultivado no jardim. Essa aqui é uma árvore, é a única espécie vivente desse filo, né, dessas ginkgófita, a ginkgo biloba, que é essa árvore que está aqui, bem ramificada, com essas folhas bem típicas, né, que parecem esse leque.
Essas plantas são originárias da China, é a única espécie, então, como eu já falei, do filo. Elas são caducifólias, vocês estão vendo que as folhas estão aqui meio envelhecidas, né? Ela vai perder completamente as folhas. É uma espécie bastante importante em termos medicinais, como a gente já falou, devido a alguns princípios ativos conhecidos. O outro grupo de Gimnosperma é o maior grupo vivente, que são as Coniferófita. É o grupo das gimnospermas mais comuns para a gente, que estão aí os pinheiros, os juníperos, as árvores de Natal, que a gente está acostumado a ver em filme. Esse grupo também é formado por árvores, alguns arbustos, mas a sua maioria são árvores. São plantas que têm folhas simples, são folhas lineares ou folhas mais estreitas ou parecem agulhas, aciculares. São plantas monóicas, então, diferente das cicadófitas, das ginkófitas, são plantas normalmente monóicas, ou seja, tem estróbilo feminino e estróbilo masculino na mesma planta, no mesmo indivíduo. Raramente se tem uma planta dioica. Os estróbilos masculinos são formados, então, pelos microsporofilos com os seus microsporangios, a gente vai ver daqui a pouco. E os estróbilos femininos, a gente chama de um estróbilo composto, tem uma estrutura um pouquinho mais especializada. Então, a estrutura que porta o megasporângio não é só uma folha modificada, e sim se sabe que é como se fosse um ramo mesmo, um ramo caulinar lateral que se modificou para portar, para conter aí essa estrutura reprodutiva. E os gametas masculinos aqui, em todas as espécies desse grupo, não apresentam mais flagelo. Então a gente chegou no topo aí da sifonogamia que a gente falou um pouquinho lá atrás. Dependendo do autor, esse grupo pode ter de 6 a 8 famílias, dependendo da classificação que se usa. 3 famílias são muito importantes, que são as Pinaceae, com 11 gêneros, que é a família do pinheiro, então, as Podocarpaceae, que também é uma família bem grande, com 19 gêneros, e as Cupressaceae, que são os juníperos, que a gente está acostumado a ver como arvorezinha de Natal. As Pinaceae ocorrem preferencialmente no hemisfério norte, em regiões de clima temperado. As Podocarpaceae principalmente no hemisfério sul, também em regiões subtropicais ou até de temperatura um pouquinho mais fria. E as Cupressaceae, que é a maior família, então, tem distribuição cosmopolita, ocorre em várias regiões do mundo. A gente vai ver representantes dessas 3 famílias daqui a pouquinho. Uma outra família que não é grande, mas que merece destaque, é a família Araucariaceae, e merece destaque aqui porque no nosso país é bastante importante. Então, todo mundo conhece o pinheiro do Paraná, que é bastante importante aí uma espécie muito importante na mata de araucária, na floresta de araucária no sul do país, que é a Araucária angustifolia, espécie muito importante mesmo. E uma outra família que merece comentário aqui, que a gente não vai ver, infelizmente, nenhum representante, a gente não tem nenhum representante cultivado aqui no jardim, mas é essa família Taxaceae, e eu queria falar dela porque existe uma espécie, hoje em dia, bastante explorada economicamente, que é Taxus brevifolia, como vocês estão vendo, que é fonte dessa substância aqui que aparece na nossa projeção, no nosso slide, que é o Taxol, que hoje em dia é uma das drogas mais importantes e muito utilizada contra diversos tipos de câncer. Principalmente câncer pulmonar e alguns tipos de câncer bastante agressivos. Vamos então agora ver um pouquinho desses representantes ao vivo. Aqui é uma Pinaceae, é o Pinus eliote, o pinheiro, que a gente está bem acostumado a ouvir falar. É uma espécie que tem bastante importância econômica, a madeira é usada para móveis, também é usada na indústria de papel. É uma árvore bastante grande, uma árvore de grande porte. Ela é monóica, então na mesma árvore você tem a produção de estróbilos masculinos, de estróbilos femininos. E o interessante dessa espécie é que a gente tem as suas folhas bastante características, que são assim essas folhas aciculadas, na forma de agulhas compridas. Aqui nesse caso que está na minha mão está marrom porque está seca, estava no chão, mas na árvore vocês podem ver essas folhas e elas são sempre distribuídas num arranjo como se fosse um ramo bem curto e específico de onde saem essas 3 folhinhas. A distribuição é bastante característica. Uma outra coisa legal da gente ver é
a pinha, né, que nós estamos acostumados, que é o estróbilo feminino, o megastróbilo. Então, cada uma dessas escamas ovulíferas, que a gente já falou, né, a Spinaceae tem esse estróbilo feminino muito mais especializado, né? Cada uma dessas estruturas não é só uma folha, e sim um ramo modificado, e cada uma delas, então, porta duas sementes, que a gente consegue abrir aqui e ver essas duas sementes aladas, né? Que quando elas estão maduras, então essas escamas ficam mais frouxas, né? Se separam um pouco mais, e essas sementes, então, são liberadas e são dispersas pelo vento. Temos aqui então um representante de Coniferófita, de uma Cupressaceae, que é a Cunningamina lusitania. E essa planta então é uma árvore bem grande, tem essas folhas muito pequenininhas, escamiformes. E o que é bem legal dessa árvore é uma árvore monóica, onde a gente tem os estróbilos masculinos, que estão aqui, bem pequenininhos nesse caso, e o estróbilo feminino na mesma árvore. Essa planta é bastante característica do hemisfério norte e é uma planta muito típica dessa família, com essas folhas bem pequenininhas e os estróbilos, então, no mesmo indivíduo. Temos aqui um outro representante da família Cupressaceae, esse aqui chama Cryptomeria japonica, também é uma planta monóica, como nós vimos já anteriormente, que tem estróbilos femininos e estróbilos masculinos. Então, megaestróbilos e microestróbilos. Temos aqui, então, a estrutura dos megaestróbilos, está bem verdinho, aqui já tem um mais seco e aberto. E temos aqui os microestróbilos, uma planta monóica de novo, né, que tem os dois estróbilos com os dois sexos na mesma planta. Então, aqui nesse raminho com alguns estróbilos femininos, com alguns megaestróbilos, nós temos aqui as escamas ovulíferas, e se a gente abrir um pouco esse estróbilo, a gente consegue perceber, então, aqui dentro, as várias sementes associadas a essas escamas ovulíferas, que estão aqui caindo. Temos aqui um outro representante de Cupressaceae, que é um Taxodium disticum, também do filo Coniferófita. Essa árvore bem grande, e vocês estão vendo que ela está com as folhas bem marrons, porque ela é uma planta de folhas decíduas, ela perde as folhas completamente em uma determinada época do ano. E também é uma planta monóica, e nesse caso a gente consegue ver então alguns estróbilos femininos, bem lá no alto dessa planta. Ela também pode apresentar um tipo especial de raiz, que são esses pneumatóforos que vão emergir aí do solo um pouco mais distantes do indivíduo. Temos aqui uma árvore bem grande também, é outra representante de Cupressaceae, chama Cunningamina lanceolata. Essa planta é uma planta também monóica, então a gente tem nela estróbilos masculinos e estróbilos femininos. Aqui na minha mão a gente tem um megaestróbilo, né, um estróbilo feminino. E aqui, se vocês olharem nesses ramos, tem esses conjuntos de estróbilos masculinos que já estão bem secos, né, já estão bem velhos, mas são vários estróbilos masculinos juntos, depois vão dar origem aos grãos de pólen. Essa planta, então, tem essas folhas bem rígidas, né, e são agudas, espeta bastante a mão da gente, e é uma planta bastante típica do hemisfério norte, de climas temperados. Temos aqui um outro representante de Coniferófita, agora da família Podocarpaceae, que é aqui essa árvore de Podocarpus macrophyllus. Então vocês lembram que a gente já falou que essa família tem 19 gêneros, nós temos aqui uma espécie, e essa árvore tem essas folhas bem maiores, né, com folhas simples, são árvores. Nesse caso é uma espécie dioica, o que não é comum dentro desse filo. E o mais interessante para a gente ver aqui é que o eixo do cone, né, do megaestróbilo nessa espécie, ele é carnoso, então ele tem um aspecto avermelhado.
esse eixo sustenta a semente e dá então um contraste bem interessante entre a semente que é esverdeada, um pouco azulada, e esse eixo vermelho, como vocês podem ver aqui nesse detalhe. Nós temos aqui então outro representante das Coniferófita, agora da família Araucariaceae, que é uma das espécies mais importantes aqui para nós, que é a Araucaria angustifolia, ou pinheiro do Paraná. Essa árvore aqui bastante grande, que tem suas ramificações lá no topo, é uma espécie dioica, então a gente tem árvores que têm produção dos estróbilos femininos e outras árvores com os estróbilos masculinos. Aqui nessa a gente pode ver já aqui no chão um pouquinho das suas sementes, que são nada mais do que o pinhão que a gente está bastante acostumado a consumir, né, como alimentação. E de uma outra árvore que a gente tem bem aqui perto, um outro indivíduo, você tem lá os estróbilos masculinos, ou os microestróbilos. É interessante então a gente falar aqui que o fato de chamar microestróbilos ou megaestróbilos não está relacionado com o seu tamanho, né? A gente já sabe disso, né? Então esse aqui não é nenhum micro tão micro assim, é um estróbilo bastante grande. Uma outra característica dessa planta que é bem legal para a gente identificar, aqui a gente tem um ramo que já caiu, são essas folhas, né, simples, que são bastante rígidas e são bastante duras mesmo, né, e meio pontudas, até fura a mão se você pegar sem cuidado. Mas é um ramo muito típico dessa espécie.